Deus abençoe a todos que me assistem. Aqui é o vosso irmão em Cristo, Osvaldo Smith, ansioso para vos trazer a revelação que vai transformar e impactar a sua vida. Hoje, pela graça especial de Deus, eu trago-vos uma revelação. Vamos falar acerca do reino de Deus. No livro de João, capítulo 3, versículo 1 a 3, está escrito que havia um homem chamado Nicodemos, e de noite ele foi ter com Jesus. E quando chega ao encontro de Jesus, ele diz: Mestre, sabemos que você é um enviado de Deus, porque nenhum homem pode realizar os milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Versículo 3. Veja a resposta de Jesus para este homem. Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode fazer parte do reino de Deus. Em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode fazer parte do reino de Deus. Esta foi a resposta de Jesus. Jesus, sabendo a sua missão, que era trazer o reino de Deus, a influência do governo de Deus sobre a terra, ele não perdeu a oportunidade quando estava diante desta figura chamada Nicodemos. Jesus é o ser que foi mal compreendido pelos seres humanos. Jesus é o ser que foi mal compreendido pelos seres humanos. Por que eu digo isso? Porque a imagem que nós temos de Cristo hoje é de um líder, fundador de uma religião chamada cristianismo. A imagem que nós temos de Cristo hoje, a compreensão que nós temos de Cristo hoje, o entendimento que nós temos de Jesus Cristo hoje, é de um líder, mas um fundador de uma religião chamada cristianismo. Mas não, essa não era a missão de Cristo. A missão de Jesus Cristo na terra não era de trazer uma religião para os seres humanos. Por isso que eu digo que Jesus é o ser que foi mal compreendido pelos seres humanos. Jesus não trazia ou não vinha à terra, não foi enviado à terra para trazermos uma religião. No livro de Isaías capítulo 9, versículo 6, está escrito: afinal um menino nos nasceu, um filho nos foi gerado, e o governo está sobre os seus ombros. Veja só. E o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado de maravilhoso conselheiro, o Deus Todo-Poderoso, o príncipe da paz. Veja só. Diz que o governo estará sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Isso significa que Jesus, ele vinha com uma responsabilidade de um reino, de um governo. Qual é o governo? O governo do reino de Deus. Ele vinha à terra, ele foi incumbido a responsabilidade sobre os seus ombros. De uma religião? Não, mas de um governo. Por isso que quando ele entrou para ministrar aqui na terra, a primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado a vocês o reino dos céus. Arrependam, porque é chegado a vocês o reino dos céus. E para quem Jesus falava naquela altura? Jesus falava para líderes religiosos. Ele diz: arrependam-se, porque agora chegou o reino de Deus. Ou seja, o arrependimento significa mudança de atitude.
O arrependimento significa a mudança de pensamento. Arrepender não é remorso. Arrependimento significa a mudança do seu pensamento. Quer dizer que você pensava que aquilo que você vinha fazendo está certo. Agora, arrependimento é você mudar de pensamento. Perceber que aquilo que você fazia achando que é certo, não é certo. Então tu mudas de pensamento. Então o que Jesus pedia com que as pessoas do seu tempo pudessem fazer esse exercício, mudança de mente, mudança de mentalidade. Mudem a vossa mente, porque agora o reino de Deus chegou. Eu não vim trazer religião, mas eu vim trazer o reino de Deus. Jesus é o homem que foi mal interpretado pelos homens. Os homens o coroaram como um líder fundador de uma religião. Mas ele não veio para trazer uma religião. Ele veio para trazer o reino de Deus, a revelação do reino de Deus. Por isso que quando os seus discípulos o questionaram, mestre, por que você fala com eles em parábola? A resposta dele foi, eu falo para eles por meio de parábolas. Mas para vocês não. Sabe por quê? Porque a vocês, meus seguidores, vos foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, não o conhecimento do mistério da religião, mas sim o mistério, ou seja, o conhecimento do mistério do reino dos céus. Então o que Jesus comunicava com os seres humanos era o quê? A revelação, o mistério do reino de Deus. Então Nicodemos vai ter com Jesus. E quem era Nicodemos? Nicodemos era uma figura muito importante do seu tempo. Nicodemos primeiro era judeu. E todos nós sabemos que todo aquele que nascesse judeu já tinha sua religião, já tinha sua tradição. E todo judeu cultuava num único sítio, que era em Jerusalém, no templo. Então temos essa figura chamada Nicodemos. Nicodemos é um líder religioso. Nicodemo era o chefe do Tribunal Supremo que julgava o interesse do povo judeu. Veja só. Então, quer dizer que o Nicodemos, ele exercia uma função na congregação, exercia uma função na comunidade judaica. Então, muitos de vocês que estão me assistindo agora, talvez estejam na posição de Nicodemos. Talvez você também, que me assista agora, desempenhe uma função na sua congregação, desempenhe uma função na sua religião, desempenhe uma função na sua congregação, na sua igreja. E Nicodemos vai ter com Jesus. E o que Nicodemos faz? Nicodemos elogia, reconhece mestre, o chama de mestre. Nenhum homem pode realizar esses milagres que tu realizas se Deus não estiver com ele. Se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu para ele, Nicodemos, em verdade lhe digo, que se o homem não nascer de novo, ele não pode fazer parte do reino de Deus. Uau! Eu fico maravilhado com essa palavra. No lugar de Jesus ficar feliz e se gabar, uau! Ainda bem que esse homem vem e reconhece a graça de Deus em mim. Ainda bem que essa figura que é importante no governo, na comunidade, reconhece a graça de Deus em mim. Mas essa não foi a resposta de Jesus. Jesus mostrou uma preocupação em Nicodemos fazer parte do reino de Deus. A resposta que Cristo dá ao Nicodemos nos faz perceber que a preocupação de Jesus era
com que o Nicodemo, este ser humano, pudesse fazer parte do reino de Deus. Ou seja, você pode pertencer a uma igreja, você pode pertencer a uma religião, você pode ter até cargos, responsabilidades nesses sítios, nessas instituições, e mesmo assim não fazer parte do reino de Deus. Imagina só os nossos tempos atuais. Imagina só os nossos líderes religiosos atuais. Se uma figura importante do governo fosse lá para os reconhecer, você, pastor que me assiste, imagina comigo só. Se uma figura importante do governo viesse ter consigo e o elogiasse e reconhecesse a graça de Deus em si, qual seria a sua resposta para esse homem? Muitos de nós, pastores, diríamos para esses homens: uau, glória a Deus, ainda bem que Deus te revelou isso. Querido ministro, querido deputado, querido empresário, venha participar da minha igreja, seja membro da minha igreja. Nós temos os cultos nas quartas, nas sextas, nos domingos. Venha participar, seja parceiro, seja membro da minha igreja. Mas essa não era a mentalidade de Jesus. Jesus não estava preocupado em tornar os seres humanos membros de igreja, membros de congregação, membros da denominação. Não. Jesus estava preocupado em tornar este ser humano um cidadão do reino do seu Pai, do reino de Deus. Então essa deve ser a nossa preocupação. Levar a humanidade à compreensão de que Jesus não veio criar-nos uma religião. Jesus não é o fundador do cristianismo. O Messias não vinha nesta ordem para criar uma religião. Jesus ministra o reino de Deus para Nicodemos. Nicodemos, você tem que fazer parte do reino de Deus. E eu vim para te dizer que você pode até fazer parte de uma religião, pode até fazer parte de uma denominação, pode ser membro de uma igreja e mesmo assim não ser ou não fazer parte do reino de Deus. Será que você faz parte do reino de Deus? Jesus, na oração, ele diz: quando vocês orarem, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Uau! Venha a nós o teu reino. Ele não diz: venha a nós a tua religião. Por quê? Porque Deus não tem religião. Deus não tem religião. Qual é a religião de Deus? Alguns vão dizer que é o cristianismo. Quem te disse que a religião de Deus é o cristianismo? Alguns vão dizer: não, é o Islã, é o budismo. Quem foi que vos disse que o Criador dos céus e a terra, que o Criador de todos os seres humanos, pertence a uma religião? Não. O que Deus tem? Um reino. Venha a nós o teu reino. Ou seja, o Criador, ele tem um reino. Deus tem um reino. E ele quer que os seres humanos façam parte deste reino. Existem pessoas que convivem conosco, mas elas fazem parte de alguns reinos. Alguns fazem parte do reino das trevas. Alguns fazem parte do reino do Illuminati. Alguns fazem parte do reino do satanismo. Alguns fazem parte dos reinos espirituais. E você que me assiste, em que reino a sua alma, o seu espírito está conectado? Em qual reino o seu espírito está conectado? Não seja religioso. Deus não nos trouxe uma religião. Deus nos traz o seu reino. E Jesus mostrou-nos isso. A preocupação de Jesus não era tornar o Nicodemos um membro da igreja dos judeus. Não é de se admirar que quando Jesus operasse uma cura sobre alguém, ele dizia: vá e não peques mais. Mas como fazer perceber um crente do século XXI esses mistérios?
se não compreender a revelação do reino de Deus. Meus amados, hoje eu estou aqui para dizer a você que Deus não tem uma religião. Pare de lutar pela religião. Deus não tem uma religião. Deus não nos trouxe uma religião. Deus nos traz o seu reino. Deus quer que você faça parte desse reino. Para tu fazeres parte desse reino, importa que você nasça de novo. E Nicodemos responde, mas como que eu, sendo velho, entrarei de novo no útero da minha mãe e voltarei de novo a nascer? Não estou a compreender, Jesus. Da mesma forma que você, que é religioso, está me assistindo neste momento, não está a compreender. Quando eu falo de nascer de novo, já não falo do seu corpo nascer de novo, mas eu falo do nascimento da sua alma, o nascimento, a renovação do seu espírito, por meio do poder do Espírito de Deus. Falo do renascer do seu espírito, por meio da impactação do Espírito de Deus. Só assim você poderá fazer parte deste reino, do reino de Deus. Amados, as Escrituras dizem, porque nós somos cidadãos do reino de Deus, não membros da religião de Deus, mas sim cidadão do reino de Deus. É isso que Deus quer. Deus mandou o seu Messias, mandou o Cristo na terra, para que os homens pudessem mudar a sua mentalidade religiosa e pudessem compreender a mensagem do reino, o reino de Deus, a influência do reino de Deus sobre a terra. Este reino que governa, opera por meio da justiça, por meio da verdade. São esses dois pilares, a justiça e a verdade. Eu quero lhe convidar, neste exato momento, a orar comigo. Será que você faz parte do reino de Deus? Ou você ainda faz parte de uma religião? Eu vejo muitas pessoas lutando em querer defender a religião. Porque eu sou do cristianismo. Não, porque eu sou muçulmano. Não, porque eu sou budista. Não, eu sou de Jesus dos sétimos dias. Tudo isso não te vai levar para o caminho. Mas a mensagem do reino dos céus é que importa para a humanidade. Jesus é o ser que foi mal compreendido pelos seres humanos. Aquele que nos nasceu, como diz Isaías, afinal um filho nos nasceu, afinal um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo estará sobre os seus ombros. Quer dizer, a responsabilidade do reino, do governo celestial. A responsabilidade do governo estava sobre Cristo. E os seres humanos o transformaram em um líder religioso. E a confusão se espalha por todo mundo. Mas o Messias não vinha para criar uma religião. Não é de se admirar que nas Escrituras vem escrito que a verdadeira religião de Deus, Pai, para conosco é cuidar das viúvas, cuidar do seu próximo e se manter puro e não se contaminar com a impureza deste mundo. Esta é a verdadeira religião de Deus. Chamo-me Osvaldo Smith, voltaremos na próxima. Eu convido a todos vocês, subscrevam no meu canal, coloquem um like, sigam-me para mais mensagens impactantes. Deus abençoe. Shalom.